Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou a Thaís Vilela do canal Seja Sol e hoje eu vou falar da história das mulheres no futebol brasileiro, né? Por que vocês acham que até hoje os times femininos não são tratados igual aos times masculinos? O que acontece no Brasil? Ué, não é o país do futebol? Então por que país do futebol é esse que não respeita as mulheres brasileiras? Que não dá visibilidade, que não deixa elas participarem? Ué, não é o país do futebol? Então por que ele está tão atrasado nessas questões relacionadas ao futebol? Antes de mais nada, deixa o joinha, ativa as notificações no sininho aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever. O Museu do Futebol, que seria lá no Pacaembu, fez uma exposição, né, relacionada à mulher, chamada Contra-Ataque. Você sabe o que é o Contra-Ataque? O Contra-Ataque nada mais é, né, no futebol, que seria assim, ele ocorre quando o time recupera a posse de bola e avança rapidamente em direção ao gol, sem deixar espaço para a armação do time adversário. Então seria mais ou menos isso, né? As mulheres contra-atacam para alcançarem, para conquistarem seu espaço. Mas para a mulher poder jogar o futebol, ela teve que passar por muita coisa. E até hoje elas estão passando, né? Porque o torneio de futebol feminino ainda é considerado amador no Brasil. A maioria das jogadoras não são registradas em nenhuma federação esportiva ou junto à CBF. Nem todos os atletas recebem salário ou ajuda de custo, muitas delas recebem menos que o salário mínimo e tem uma falta de patrocínio, né? Então, por que isso acontece ainda no Brasil? Parece que a gente retrocede, né? Mas é isso mesmo que aconteceu, a gente retrocedeu e eu vou explicar um pouquinho dessa história aí. Então, infelizmente, eu não vou poder promover essa exposição Contra-Ataque, porque ela acaba, no caso, eu tô gravando no dia 19/10, né? Mas provavelmente ele vai ao ar um pouquinho depois. E essa exposição acaba dia 20, né, que seria amanhã, né, daqui a alguns minutos, na verdade. Então, assim, eles fizeram essa exposição de 28 de maio desse ano até 20 de outubro, só que eu só consegui ir no final mesmo, porque eu fui levar uma turma. E aí, assim, essa exposição tem como intuito mostrar um pouquinho da história das mulheres e mostrar os argumentos que as pessoas usavam para justificar o porquê que a mulher não deveria jogar, que foram os argumentos que eu postei logo no comecinho do vídeo, que são argumentos absurdos, do tipo, a mulher é predestinada a ter filhos, esse esporte é muito brusco às mulheres, que pode danificar o corpo feminino, que pode trazer efeitos psicológicos, né, atrapalhar o psicológico da mulher, que ela poderia levar uma bolada na barriga, que isso poderia impedi-la de ter filho. Esses argumentos absurdos existiram realmente, inclusive estiveram em jornais, que é o pior ainda. Então, na exposição Contra-Ataque, eles criaram a hashtag Eu Torço por Todas e mostra que elas merecem ter suas histórias reconhecidas e seus potenciais aplaudidos pela imensa torcida brasileira. Elas existem, elas estão aí, e para o nosso futebol feminino, que tem tanta qualidade quanto o masculino, apesar dela não ter patrocínio, dela não ter tanto treinamento quanto, né? E a maioria das jogadoras brasileiras acabam fazendo sucesso lá fora porque não tem patrocínio brasileiro. Que país do futebol é esse que ainda não reconhece, não incentiva e não respeita? Então vocês conhecem o tal do senhor José Fuseiro? Pois é, esse senhor José Fuseiro, o que esse bonitinho fez? Ele fez uma carta, que inclusive foi publicada no jornal no dia 7 de maio de 1940, onde ele manda uma carta para o senhor Getúlio Vargas, que era o nosso presidente. Lá no Museu do Futebol eles deram trechos dessa carta, que dá muita raiva, porque esse homem argumentava muito bem. E ele tinha várias falácias no seu discurso, que eram justamente essas frases que eu acabei de falar,
que na época que isso foi escrito, em 1940, começou a ter alguns times femininos no Brasil. Inclusive, em 1940, tiveram algumas partidas no Pacaembu que gerou uma revolta da população, né, principalmente homens, porque tinham alguns times organizados femininos. Então, esse senhor José Fuzeiro escreve uma carta extremamente bem escrita para o então presidente Getúlio Vargas, com uma série de alegações dizendo por que ele não deveria deixar as mulheres jogarem futebol. Primeiro que a mulher é predestinada a ter filhos, então ela não deveria fazer um esporte que é tão bruto para ela, que poderia ter causas psiquiátricas. Eu li o texto na íntegra, mas dá muita raiva de ler. É um texto absurdo mesmo. Então a Margarida Diragrã Pereira fez uma resposta no dia 10 de maio de 1940, mandando esse senhor José Fuzeiro cuidar da vida dele, que ele tem mais o que fazer, porque está se incomodando com o que as mulheres estão fazendo. E assim, é aquela outra questão que eu falei, que a pessoa que sabe argumentar consegue fazer qualquer pessoa acreditar nela, então por isso que a gente tem que ler, tem que procurar saber se aquilo é verdade, por mais que a pessoa saiba argumentar, né? Então vou contar um pouquinho da história das mulheres no mundo e depois eu volto para a história brasileira. O primeiro jogo de futebol feminino foi em 1898, de Inglaterra e Escócia. A primeira partida de futebol feminino no Brasil foi em 1921, entre as senhoritas do Tremembé e as senhoritas catarinenses. O primeiro time feminino foi o Araguari Atlético Clube, de Minas Gerais, que foi criado em dezembro de 1958. E em 1940 começaram as partidas no Pacaembu, que eu já havia falado que causou muita revolta. E aí esse bendito desse senhor faz essa carta aqui. O tal do José Fuzeiro. E aí o senhor Getúlio Vargas institui o Decreto de Lei 3.199, de 1941, aí que vai até 1975, então demorou uns 40 anos aí, quando ainda era proibida a prática de futebol para as mulheres. Mas assim, esse decreto, ele proíbe a prática de vários esportes, não só o futebol. Aí teve uma proibição em 1965, que já estava na época da ditadura, que é uma proibição detalhada, que aí ele enumera o futebol, ele coloca bem detalhado, né, que o futebol não pode ser exercido por mulheres, não pode ser praticado por mulheres. Em 1964, o Conselho Nacional de Desporto, que é o CND, proibiu o futebol feminino de ser praticado, e essa decisão só foi anulada em 1981, olha só que recente, né? Muita gente aqui já estava nascendo nessa época, mas elas não poderiam ser profissionalizar. Então, não podia ter times profissionais. Então, aí que tá, né? Se vocês estudaram nos anos 90, quando eu estudei, pelo menos, e eu sei que tem escolas que até hoje fazem isso, eu lembro que quando tinha aula de educação física, tinha uma professora que ficava com as mulheres de duas turmas, né? E tinha um professor que ficava com os homens. Então, os meninos jogavam futebol, as meninas jogavam vôlei. Então, essa prática do futebol, eu não lembro nenhuma vez que as mulheres puderam jogar futebol. No máximo, futevôlei. Essa prática nunca foi estimulada, assim. Eu acho que agora talvez estimulem essa prática, mas ainda hoje eu vejo que o futebol é estimulado por homens e tem, ainda hoje nas escolas só tem times de homens, é muito difícil ter um time feminino de futebol. Então é algo para se pensar. Em 1983 a modalidade foi regulamentada, então quer dizer que quando regulamenta, aí começam os clubes, começam a pensar em torneios, porque foi regulamentado, né? E em 1996 o futebol feminino foi incluído na lista de esportes olímpicos. Então foi aí que elas participaram da primeira Olimpíada, venceram em quarto lugar, né? Elas ganharam quarto lugar. Isso aconteceu nas Olimpíadas de Atlanta e de Sydney. A primeira medalha da FIFA foi em 99, né? Elas receberam medalha de prata em Atenas e Pequim. Em 2007, elas recebem a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio. E elas já haviam conquistado isso nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingos. Elas também vencem a Copa do Brasil de Futebol Feminino em 2007, né? Mesmo assim, gente, a gente tem que pensar que esse ano que foi feita alguma propaganda
para mostrar, para o pessoal assistir as mulheres jogando, que até então não era televisionado, não tinha o menor incentivo. E a maioria das nossas jogadoras fazem sucesso na Europa, porque aqui no Brasil não tem patrocínio, não tem incentivo, não tem nada. Então a promessa aqui, nós temos a Cristiane, que inclusive ela nasceu em Osasco, olha só, São Paulo. Ela foi convocada a primeira vez aos 15 anos na seleção de atacante, né? E tem a Marta também, que foi o primeiro jogo da Cristiane e também foi o primeiro jogo na Copa da Marta, que foi na Copa de 2003. A Marta é a nossa jogadora mais conhecida, ela foi nascida em Dois Riachos, Alagoas, foi eleita pela ONU embaixadora da boa vontade e ela foi eleita 5 vezes seguidas a melhor jogadora do mundo pela FIFA. Então, assim, a gente tem que pensar em como que a gente vai mudar essa história, porque ainda existe um machismo muito grande. No Museu do Futebol tinha vários jornais lá mostrando reportagens com títulos, né, com manchetes extremamente machistas mesmo, mostrando que a mulher que é feminina mesmo vai para a plateia assistir o jogo de futebol masculino. Quando chega a mulher, fala: "Ah, a mulher tá jogando é sapatão". E assim por diante. Ah, tá, mulher macho, não sei o quê. Então tem essas questões ainda hoje que precisam ser mudadas. Todo mundo tem o direito de ser mulher e de jogar. Eu esqueci de teve um torneio em 1988 que acabei não colocando aqui, que ele foi um torneio experimental, Women's Invitation Tournament da FIFA. Então foi na China e nesse torneio o que é interessante ressaltar é que não tinha patrocínio nenhum, eles não fizeram uniforme feminino, na verdade as mulheres usaram o resto do uniforme masculino. E isso aconteceu durante muito tempo. É muito recente que as mulheres tenham um uniforme próprio, um uniforme pensado para elas. Então, olha só como que as mulheres sempre foram deixadas de escanteio nesse futebol, nessa modalidade esportiva. É fruto do machismo da sociedade, sim, e é algo que precisa ser mudado. Então, o intuito desse vídeo, apesar de eu não ser uma pessoa que está ali assistindo todos os jogos possíveis, eu acredito que por ser o país do futebol e a gente tá tão aquém dos outros países, quer dizer que é algo para refletir. Ué, não é o país do futebol? Por que as mulheres não estão em pé de igualdade num jogo, num esporte? Por que as mulheres tiveram que brigar tanto para entrar numa Olimpíada? No quadro Mulheres Incríveis eu pretendo mostrar também as mulheres que lutaram para ascender no esporte, para participar das Olimpíadas. A primeira mulher brasileira que foi para as Olimpíadas, ela pagou tudo sozinha. Ela se inscreveu numa competição que só tinha para homens, óbvio, né? Ela se inscreveu lá, foi sozinha, não tinha patrocínio nenhum. E é algo a se pensar, né? Por que essas coisas acontecem. Então, espero ter contribuído para o pensamento de vocês. Vamos refletir sobre essas questões. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Não se esqueça de se inscrever, dar o joinha e passar para os amigos, tá bom? Gente, tchau, tchau.